Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume no domingo eu vou falar a respeito das principais marcas batidas, focando obviamente na estreia histórica de Deadpool e Wolverine. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe do canal Triplo F, também lá do canal Guerra dos Streamings. Só falando pra vocês, a estreia de Deadpool e Wolverine foi muito legal. Eu fiquei extremamente satisfeito porque era um filme que eu tava esperando muito. Então, antes de mais nada, já assisti o filme, eu adorei. Eu vou tentar fazer um vídeo amanhã aqui no canal Triplo F falando a respeito da minha experiência com Deadpool e Wolverine. Eu vou salpicar um pouquinho da minha opinião no decorrer do vídeo, porque tem alguns pontos bem legais que eu quero trazer aqui pra vocês, né, principalmente envolvendo os filmes dos X-Men, envolvendo outros filmes do Wolverine e os filmes do Deadpool, mas o filme teve uma estreia sensacional de 205 milhões de dólares, que coloca num patamar altíssimo entre as 10 maiores aberturas de todos os tempos, se a gente não ajustar pela inflação. Obviamente, muitos desses filmes são mais recentes e principalmente muitos desses filmes são da própria Disney. E não só o filme teve uma abertura muito boa em território americano, como teve uma abertura muito boa mundialmente, alcançando 438 milhões de dólares e se colocando facilmente, na primeira posição do final de semana, à frente dos outros filmes que são filmes da semana passada. Então foi a única grande novidade no top 5, foi o filme Deadpool e Wolverine. Eu queria perguntar pra vocês, uma coisa interessante. Vocês acham que o filme Deadpool e Wolverine é um sucesso maior como um filme do Deadpool, como um filme do Wolverine ou como um filme do universo cinematográfico da Marvel? No decorrer do vídeo eu vou explicar pra vocês, mas eu queria que vocês dissessem aqui nos comentários. Então vamos dar uma olhadinha, já que eu falei que o filme teve uma abertura dentro do top 10, quem são esses outros filmes que ficaram na frente? Na primeira posição, Vingadores Ultimato, obviamente, com uma abertura gigantesca de 357 milhões. Homem-Aranha com 260 milhões, obviamente, o No Way Home, lá, que juntou os 3 Homem-Aranhas. Vingadores Guerra Infinita com 257 milhões. Star Wars Episódio 7, o Despertar da Força, com 247, um pouquinho atrás do episódio 8, Os Últimos Jedi, com 220 milhões, Jurassic World, com 208 milhões, Vingadores, com 207 e Deadpool e Wolverine, com 205. Então somente um desses filmes não teve envolvimento nenhum da Disney, que é o filme Jurassic World. Obviamente o filme do Homem-Aranha também é teoricamente da Sony, só que o filme faz parte do universo Marvel, usou muitos elementos do universo Marvel, então é um filme com um forte envolvimento da Disney, por isso eu digo que somente o Jurassic World, e os outros filmes também são Rei Leão, outros filmes dos Vingadores, a Era de Ultron e assim por diante. Então a grande maioria dos filmes com aberturas excelentes são justamente filmes da Disney. E eu coloquei aqui também o segundo final de semana de cada um desses filmes, porque vai ser um segundo final de semana muito importante, Obviamente o primeiro final de semana é o mais importante de todos, só que o segundo também é muito importante pra gente saber se o boca a boca do filme tá sendo positivo ou não, o que eu tenho certeza que tá sendo, pelo menos se depender de mim, se depender de muitas outras pessoas que eu conheço que já assistiram o filme, todo mundo tá elogiando bastante. Então, se a gente olhar, o cenário ideal, obviamente, para esse filme seria uma queda semelhante à de Star Wars Episódio 7, que fez 247, depois 149, mas é uma queda muito baixa. Mas o Jurassic World também teve uma queda abaixo dos 50%. Então, se esse filme conseguir ficar com uma queda na casa de 50% até 60%, já vai ser uma notícia sensacional, porque aí o filme já vai estar chegando a 800 milhões, provavelmente, no final de semana que vem. E aí, como eu falei pra vocês, eu coloquei todos os filmes estrelados pelo Wolverine, e frisem aqui estrelados, porque ele tem participações ali bem pequenas em alguns filmes que não estão aqui, mas também eu não queria falar de todos os filmes dos X-Men. Eu peguei todos os filmes que têm a participação importante, do Hugh Jackman como o Wolverine. Começando, obviamente, pelo filme X-Men do ano de 2000, então ele já tá nesse papel fazem 24 anos. O filme
fez 157 milhões nos Estados Unidos e 296 milhões ao redor do mundo, então não teve um resultado sensacional. Só lembrando, né, que eu não coloquei a abertura aqui porque a abertura do ano 2000 é muito difícil a gente comparar, né, com de 2024, por isso que eu peguei os valores totais, só pra gente ver a evolução dessa franquia. Aí do 1 pro 2 a gente vê uma evolução muito grande, né, o filme fez 214 nos Estados Unidos e 407, e aí o X-Men 3, né, foi o filme que mais fez dinheiro, apesar das pessoas considerarem um grande fracasso. Obviamente o orçamento inchou bastante, mas o filme teve um resultado de 460 milhões. Depois o Hugh Jackman foi fazer o filme solo dele, X-Men Origins Wolverine, né, que foi odiado, né, por fãs e por críticos, e o filme vazou antes do lançamento. É um fator bem relevante, porque esse filme tinha potencial para fazer na casa de uns 500 até 600 milhões se não tivesse vazado e se o filme fosse bom, né? Então o filme acabou fazendo 179 e 373, então não ficou tão atrás assim, né, dos seus antecessores ali. E aí já veio na sequência o The Wolverine, né, que é o segundo filme solo do Wolverine, 132 milhões nos Estados Unidos, então caiu em território americano, mas cresceu internacionalmente e fez 414 milhões. Aí X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que pra mim é o melhor da franquia, 233 milhões e fez 746 internacionalmente, então o melhor resultado, né, de toda a franquia. Depois Logan, com 226 milhões e 619 milhões ao redor do mundo inteiro. E finalmente Deadpool e Wolverine, 205 nos Estados Unidos e 438 mundialmente. Então, só com seu primeiro final de semana, ele já bateu todos os outros filmes, menos Dias de um Futuro Esquecido e Logan. Então, resultado fenomenal, e o filme vai continuar adicionando muito dinheiro, né? É uma das minhas franquias favoritas, tem filmes bem ruins, né, mas eu acho muito legal a gente acompanhar todas essas dores de crescimento do universo dos X-Men, né? Eles tiveram aquela primeira geração que foi muito legal, tiveram a segunda geração que também foi muito legal, lá com a Jennifer Lawrence e etc. E depois misturaram essas duas gerações, foi um dos primeiros grandes crossovers, né? Talvez 100 Dias de um Futuro Esquecido não existisse o filme do Homem-Aranha, né, que juntou as gerações diferentes do Homem-Aranha, porque isso já tinha literalmente acontecido com Dias de um Futuro Esquecido. E sem falar em Logan, né, eu acho que Deadpool e Wolverine não desmereceu em nada o que aconteceu no filme Logan. Eu acho que vai funcionar quase que como um reboot ali dos personagens, né? Foi uma despedida perfeita para todo esse universo dos X-Men. As pessoas estão torcendo o nariz, pô, mas desrespeitou Logan, desrespeitou isso, aquilo. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que esse filme foi feito literalmente para divertir o público, né? É um filme extremamente engraçado, é um filme com muita ação, é um personagem que nem é o personagem do Logan, né, que a gente vê no filme. Então, já que o multiverso tá estabelecido, eu acho que não tem por que achar que esse filme desmerece os acontecimentos que vieram antes, né? Então, eu não concordo nem um pouco com esse posicionamento, porque é um filme que eu sinceramente adorei. E aqui, os 3 filmes do Deadpool. Então aqui eu até peguei o pôster, né, que tem o Deadpool na capa. O primeiro Deadpool fez 363 milhões nos Estados Unidos e 782. O segundo, 324 e 785. Então os dois filmes ficaram extremamente equilibrados. E agora o terceiro, 205 para 438. Só que como são filmes mais recentes, eu coloquei também a abertura deles aqui, ó. 132 milhões para o primeiro Deadpool, 125 milhões para o segundo e 205 milhões para o terceiro. Obviamente o orçamento do primeiro foi de cerca de 70 milhões, do segundo, se não me engano, chegou a 100 e poucos milhões, e do terceiro foi de 200 milhões, então o orçamento escalou bastante, mas eu imagino que o apelo internacional, né, por causa da figura do Hugh Jackman como Wolverine, vai ser muito maior. Então eu acho que esse filme vai facilmente bater a marca de 1 bilhão ou até mais, né, 1,2 bilhões. Eu espero que o filme consiga atingir esse patamar, porque é um filme que eu gostei muito. E aqui eu fiz uma listinha, né, bem boba. Não sei se vocês vão concordar comigo, eu peguei todos os mini crossovers, ou seja, filmes que não são filmes de equipe, né, como Guardiões da Galáxia, etc. E também não são filmes dos Vingadores propriamente dito, né? Então não são filmes Vingadores 1, 2, 3 e 4.
eu coloquei aqui os grandes crossovers que já aconteceram, né? Como, por exemplo, Guerra Civil, né, que fez 1,1 bilhão de dólares. Depois Thor Ragnarok, que une o Thor e o Hulk, que fez 855. Os filmes do Homem-Aranha, que foram um crossover dentro do próprio universo, né, dentro do próprio personagem, mas tem também o Doutor Estranho, tem outros personagens do universo Marvel, então eu incluí aqui também 1,9 bilhão. Doutor Estranho, né, no Multiverso da Loucura, que juntou a Feiticeira Escarlate, 955 milhões. E agora Deadpool e Wolverine. Lembrando que eu não estou considerando os filmes com a presença da Viúva Negra na primeira fase do universo Marvel. Por exemplo, Homem de Ferro 2, né, que ela participa bastante, ela participa também de Soldado Invernal. Só que nessa época eu considero a Viúva Negra mais como a personagem que era quase a versão feminina, né, do Nick Fury. Então ela aparecia, né, em vários filmes. Então não estou considerando isso um crossover, mesmo que a Viúva Negra tenha feito parte dos Vingadores, tenha tido o próprio filme. Eu acho que nesse momento ela era quase que uma figura ali dentro da SHIELD, mais do que uma heroína, né, por conta própria. Só explicando o meu raciocínio para selecionar esses 5 filmes. E aqui, todos os filmes do universo Marvel até hoje, todos os 33 filmes que foram lançados antes de Deadpool e Wolverine, e aqui todos os filmes que bateram a marca de 1 bilhão de dólares. Antes de mostrar pra vocês, eu queria que vocês dissessem também aqui nos comentários quantos filmes do universo Marvel já bateram a marca de 1 bilhão. Eu vou dar um tempinho pra vocês antes de eu revelar aqui quais foram esses filmes. E aqui a gente tem os 10 filmes que bateram a marca de 1 bilhão, que eu acredito que o filme Deadpool e Wolverine vai ser justamente o 11º. E a gente tá agora no maior momento de seca da história do universo Marvel. Nem na fase 1 a gente ficou tantos filmes sem bater a marca de 1 bilhão. Se vocês olharem aqui, ó, Homem de Ferro, Hulk, Homem de Ferro 2, Thor e Capitão América. Então 5 filmes era o volume máximo de filmes que a gente já tinha ficado sem atingir essa marca de 1 bilhão. Aí veio Vingadores, veio Homem de Ferro 3, aí a gente ficou 3 filmes sem, aí já veio a Era de Ultron, Guerra Civil, aí a gente ficou 4 filmes, né, um período longo também, sem bater a marca de 1 bilhão. Só que aí veio Pantera Negra, Vingadores Guerra Infinita, Capitã Marvel, Vingadores Ultimato, Homem-Aranha 2, né? Então muitos filmes conseguiram atingir um sucesso muito grande. Aí 3 filmes, né, lançados na pandemia. E agora a gente tá a 6 filmes sem bater a marca de 1 bilhão. Eu até acho que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura teria batido se tivesse sido lançado em um período normal, né? O filme tinha potencial facilmente para bater a marca de 1 bilhão, só que ainda tinha algumas restrições ali por causa da pandemia, mas não é desculpa, né? Porque o filme do Homem-Aranha conseguiu bater, inclusive sem a China. Só tô dizendo que eu acho que em um momento normal, né, esses 45 milhões aí que faltaram, o filme teria conseguido fazer facilmente. Mesmo assim, fazem 6 filmes, né, que o universo Marvel não consegue essa marca, e eu acho que agora vai definitivamente conseguir. E depois eu selecionei todos os filmes que tiveram uma abertura maior do que Deadpool e Wolverine, né? Então foi Vingadores, com 207, Vingadores Guerra Infinita, com 257, Vingadores Ultimato e o Homem-Aranha, né, que seria o Homem-Aranha No Way Home ali, né, Sem Volta ao Lar. Então, respondendo a pergunta que eu fiz no começo do vídeo, Deadpool e Wolverine é um filme maior do Deadpool, dos X-Men ou do universo Marvel? Eu considero que é um destaque muito maior para os filmes dos X-Men, né, porque tem potencial para se tornar facilmente o maior filme dos X-Men, que hoje é Dias de um Futuro Esquecido. Deadpool seria intermediário, né, porque o maior Deadpool não chegou nem a 800 milhões, então eu acredito que esse filme vai bater o resultado também dos filmes do Deadpool, e obviamente não vai se tornar o maior filme do universo Marvel, porque o universo Marvel tem filmes ali quase na casa dos 3 bilhões de dólares. Então, mesmo que o filme venha a ser muito bem sucedido, não vai chegar próximo de outros filmes do estúdio. E na segunda posição, o filme Twisters, né, que teve uma queda acentuada de 57%, e é mais grave ainda considerando que o filme não está tendo uma performance muito positiva fora dos Estados Unidos. No primeiro final de semana parecia que o filme seria um enorme sucesso, só que com uma queda de quase 60% e com o apelo internacional do filme fraco, eu não sei se esse filme vai vir a se tornar um grande sucesso,
considerando o orçamento de 145 milhões. Eu acho que ele vai se pagar sim, né, com certa facilidade, porque ele já está em 221 milhões ao redor do mundo inteiro, ele trouxe mais 35 milhões nesse final de semana, mas eu acho que aquela surpresa que muitas pessoas tiveram com o primeiro final de semana muito bom do filme já caíram um pouquinho no segundo final de semana. E eu fiz uma análise um pouco mais abrangente, só que por causa do tempo do vídeo, eu vou deixar pro final de semana que vem, né? Eu fiz uma análise de filmes catástrofe, só que filmes catástrofe é um tema bem abrangente, porque eles consideram filmes como Titanic como um filme catástrofe, o que eu não concordo. Eu tô comparando Twister com filmes de catástrofe naturais, né? Então eu excluiria todos os filmes como Titanic, como Apollo 13, né, filmes nesse sentido, que são filmes de acidente, gravidade, né, e assim por diante, que eles incluem como filmes catástrofe. Eu excluiria também filmes de alienígena, que pra mim isso não é uma catástrofe, isso é uma invasão, isso é um filme com uma temática completamente diferente, mas eles incluem também Independence Day, Guerra dos Mundos, eles incluem até Guerra Mundial Z, muitas vezes, como um filme catástrofe, que eu também não concordo, né? A minha lista incluiria mais filmes como San Andreas, Dia Depois de Amanhã, qual que é aquele outro lá, o do meteoro lá chegando na Terra, tem o Impacto Profundo, né? Que é um filme irmão, digamos assim, do Armagedon, né? Então eu colocaria mais essa categoria de filmes como filmes catástrofe. O filme 2012, inclusive, que eu acho que é o maior filme catástrofe de todos os tempos, né? Que são filmes de catástrofes naturais. Eu, particularmente, não colocaria esses outros filmes na mesma categoria. E aí, na terceira posição, ficou o filme Meu Malvado Favorito 4, que trouxe mais 14,2 milhões de dólares, com uma queda de 42%, e o filme chega a 677 milhões, que foi um avanço muito bom da semana passada para essa. O filme quase não caiu. Ele tinha feito 137 milhões nos últimos 7 dias, ele fez mais 103 milhões agora, então uma queda muito pequena. O filme tem um apelo muito grande no mercado internacional, maior até do que no mercado norte-americano, e essa franquia continua sendo uma aposta muito certeira. Se a gente olhar aqui a franquia como um todo, né, e os seus pôsteres aqui, ó, 543 milhões, 970, 1 bilhão, 939 milhões, que deveria ter feito 1 bilhão, sendo justo, né? Eu falei do filme do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que deveria ter batido 1 milhão. O filme dos Minions também deveria ter batido se fosse lançado em um momento de normalidade. E esse filme agora, eu acredito que tenha potencial sim, porque ele fez mais 103 milhões, então até a semana que vem ele deve ter feito mais uns 70 milhões, depois mais uns 50, depois mais uns 30, mais uns 20. Eu não acho que ele vai bater de longe a marca de 1 bilhão, mas eu acredito que ele vai, né, engatinhar em direção a essa marca nas próximas semanas. Na quarta posição ficou o filme Divertidamente 2, que não tem nem o que falar, né? O filme continua tendo uma performance muito boa, teve uma queda de somente 35% e já tá fazendo quase o mesmo valor semana após semana. O filme Meu Malvado Favorito fez 14 milhões, enquanto ele fez 8,3, né? Então os filmes já estão quase se equiparando ali, e o filme chega a 1,505 bilhão de dólares. Né? De longe o filme mais bem sucedido desse ano, de longe o filme mais bem sucedido em termos de animações, né? Ainda não bateu muito Frozen 2, só que o filme ainda tem muito gás pela frente, né? Porque se a gente olhar o mesmo quadro que eu acabei de mostrar para vocês, né, do Meu Malvado Favorito 4, o filme cresceu mais 62 milhões, então ele foi de 134 para 93 para 62, então eu imagino que até a semana que vem ele vai ter feito mais 40, depois mais 25, então eu imagino que o filme ainda tem potencial para fazer mais uns 100 milhões de dólares. E aqui eu vou passar rapidamente outros quadros que eu estou mantendo atualizado, né, já que o quadro está feito, eu estou atualizando semana após semana. Aqui os últimos filmes da Disney e da Pixar, aqui a concorrência direta com o seu antecessor, né? Como eu disse, eu vou botar rapidamente porque eu já abordei esses quadros aqui várias vezes. As maiores aberturas de animação, né? Obviamente, Divertidamente 2 já bateu todas essas outras. Aqui as sequências da Pixar, também todos esses quadros, né, vão mostrar Divertidamente como o maior sucesso de todos.
aqui os últimos filmes da Pixar. E no Clube do Bilhão, o filme ainda não conseguiu a façanha de entrar no top 10, ele ainda tem um caminho curto para conseguir bater, porque ele tem que bater agora Vingadores e Velozes e Furiosos 7, só que ele tá com 1.505, enquanto Velozes e Furiosos tem 1.515, então amanhã já deve bater Velozes e Furiosos, e depois de amanhã já deve bater o Vingadores, né, que tem 1.520 bilhão, e vai se colocar na posição de número 10, só que aí vai ser difícil avançar para a posição de número 9, porque o Rei Leão fez 1.663 bilhão. Então ele precisaria fazer mais 160 milhões, mais ou menos, para conseguir bater o filme do Rei Leão. É possível? É possível, mas não diria que é muito provável a essa altura. Ainda mais com outros grandes filmes chegando, né, com quedas na faixa de 30%, 40% aí por final de semana. Só que se conseguir ultrapassar o filme do Rei Leão, aí vai ultrapassar também o filme Jurassic World, que tá um pouquinho na frente, aí não vai bater, né? A partir disso o filme não vai continuar avançando, porque depois são filmes na casa dos 2 bilhões, menos o Homem-Aranha, que tem 1.9 bilhão, né? E depois é a turminha dos 2 bilhões. E finalizando o top 5, ficou o filme Long Legs, que trouxe mais 6.7 milhões. O filme da Neon chegou a 65 milhões de dólares, que é um resultado muito bom para um filme que teve um orçamento bem enxuto de 10 milhões de dólares, somando a produção e o orçamento de marketing. Então o filme foi feito por muito pouco, né, se a gente comparar com os outros filmes desse top 5. Lembrando que os outros filmes não tem nem um orçamento de marketing somado, né? Então é um filme que já deve estar sendo muito lucrativo, é um filme que vai despertar o interesse de muita gente quando chegar em um serviço de streaming também. Então vamos avançar para o resto do top 10, né? Não tão exatamente na ordem, mas só atualizando outros filmes que ainda estão no top 10. O filme Um Lugar Silencioso finalmente saiu, né? O dia 1 finalmente saiu do top 5. Ele tá com 253 milhões, um pouco atrás, né, dos seus antecessores, bem atrás do primeiro, mas um pouco atrás do segundo. O filme Maxine, mais ou menos a mesma coisa que eu falei do Long Legs, só que em menor escala. O filme já conseguiu bater várias vezes o seu orçamento, não tá tendo um resultado tão bom, né, 60 milhões, etc. O filme tá com 18.9, então tá praticamente chegando a 20 milhões de dólares, com um orçamento de somente 2, que é um resultado muito melhor do que X e Pearl, né, que são os seus antecessores. Outro filme que também está engatinhando é o filme Bad Boys 4, com 395 milhões. Como eu disse, ele está bem próximo do seu antecessor, que foi lançado antes da pandemia e antes do tapa, inclusive, lá, né, do Will Smith. Então, eu acho que uma diferença de 30 milhões, né, entre esses dois filmes é bastante aceitável, né, considerando tudo que aconteceu com Will Smith e com o mundo desde então. O Planeta dos Macacos deixou o top 10, então é a última vez que vocês vão ver esse quadro aqui, porque o filme ele tá engatinhando, ele não vai bater a marca dos 400 milhões, ele tá adicionando ali 400 mil, 500 mil por final de semana, então ele teria que ficar muito tempo ainda trazendo esses mesmos resultados para conseguir bater essa marca. E como de costume, para finalizar o vídeo, o top 5 em território norte-americano, obviamente dominado pelo filme Divertidamente 2, com 613 milhões de dólares, Meu Malvado Favorito 4, com 290 milhões, Duna Parte 2, com 282 milhões, Deadpool e Wolverine, com 205 milhões, quer dizer, o filme já com a sua estreia entrou no top 5, e Godzilla vs Kong Novo Império com 196 milhões de dólares. E o resultado, né, do Deadpool e Wolverine não foi suficiente para ele entrar no top 5 no mercado internacional, o que deve acontecer no final de semana que vem, mas a gente continua, né, obviamente, com Divertidamente com 1.505 bilhão, depois Duna Parte 2 com 711, Meu Malvado Favorito com 677, Godzilla vs Kong com 569 e Kung Fu Panda 4 com 546. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do resultado do Deadpool e Wolverine, né? Eu fiz muitas análises, eu ainda tinha mais algumas para fazer, mas eu falei, bom, eu não quero também ter 30 quadros diferentes aqui para mostrar no decorrer do vídeo, então eu deixei algumas coisas para a semana que vem. Como sempre, digam aqui nos comentários o que vocês acharam do resultado surpreendente do filme, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.